Hoje nós vamos falar do livro Hábitos Atômicos, que é o poder dos hábitos na rotina da gente e maus hábitos, bons hábitos e tal. O livro basicamente conta a história de um cara que teve a cara esmagaçalhada por um taco de beisebol por um amigo dele por acidente. E aí ele acabou escrevendo um livro sobre hábitos e ganhou muita grana. Não, papo sério, realmente aconteceu isso e aí ele teve uma baita recaída na vida dele e tal. E aí uma série de pequenos hábitos foram fazendo com que ele tivesse um desempenho muito melhor, porque é aquela história de você melhorar 1% em cada coisa que vai dar uma baita melhoria lá no final. Basicamente, ele conta sobre questões que parecem pequenas inicialmente, mas tem um grande impacto lá na frente. Por exemplo, na questão que ele cita da equipe de bicicletismo Burrice. e britânica, caralho, fugiu a palavra. A equipe de ciclismo britânica, que os caras não ganhavam nada e tal. E aí eles começaram a investir num monte de pequenas melhorias. Uma regulagemzinha diferente na bicicleta, a pintura dentro do caminhão para poder identificar a poeira e limpar, a roupa que o ciclista usava para poder correr. E tudo isso daí somado, parece um monte de coisa que não teria um grande resultado. No final acabavam tendo sim um resultado bem satisfatório, né? E aí ele fala sobre a questão da gente desenvolver hábitos para que as coisas aconteçam de forma natural. Por exemplo, vou dar um exemplo até que ele cita no livro. Ele queria pegar hábito de começar a fazer flexão, uma questão de melhorar o condicionamento físico e tal. Então ele colocou que toda vez que ele fechava o notebook para almoçar, ele fazia 10 flexões, né? E aí ia fazendo daquilo um hábito. É um exemplo meio esdrúxulo assim tal, mas é mais para ilustrar o poder de você estar ali criando um hábito. E ele fala muito também sobre a questão de você vincular um hábito a outro hábito. Por exemplo, ah, toda vez que você passa na cozinha, você acaba pegando um biscoito que estava em cima da mesa ali. Você acaba substituindo esse biscoito por maçã. Por exemplo, automaticamente, por ela estar disponível ali, você vai acabar comendo mais maçã e vai comer menos biscoito. Tem até uma experiência que ele cita no livro, onde num hospital, se eu não me engano, eles tinham um consumo de refrigerante muito alto. Vendia-se para os pacientes muitos refrigerantes, né? E eles queriam incentivar com que as pessoas tomassem mais água. Então, simples medida de ter deixado a água mais disponível do que o refrigerante, ou seja, em cima da mesa ou perto do balcão e tal, tinham as máquinas que vendiam água em vez de refrigerante, já fez com que a água vendesse muito mais do que o refrigerante, né? Então ele cita que uma vez que o hábito ele é desenvolvido no nosso cérebro, tanto o hábito ruim quanto o hábito bom, aquela ligação praticamente nunca vai ser desfeita. Então é muito mais inteligente a gente porventura não se expor à chance de fazer aquele hábito, tá? Por exemplo, né, ele cita que muita gente que começa a fumar acaba indo fumar por conta dos amigos, né? Então, tipo, um amigo fumava, de tanto ver o cara fumar, ele acaba fumando também. Então, hábitos ruins, ele fala que para você não ter que ter um autocontrole muito alto, porque na verdade é muito difícil você ter um autocontrole de uma situação onde você está exposto a alguma coisa que é nociva e é um hábito seu, ele fala que é você não se expor, né? E aí é como se fosse assim, vamos colocar, se você tem o hábito de beber em demasia e quer parar com esse hábito, simplesmente você não comprando a bebida na tua casa ou não frequentando locais onde tem bebida de fácil acesso, consequentemente você já vai ter uma barreira para você poder realizar aquele hábito nocivo, né? Então é uma questão interessante. Inclusive tem uma parábola grega, né, que ilustra muito isso. No livro eu não terminei de ler ainda, falta um tantinho. Mas eu achei muito parecido com aquela história, eu não lembro se era Odisseu, que ele ia passar por um lugar que onde tinham sereias, né? E as sereias cantavam quando os marujos pulavam, né? Os marinheiros pulavam na água, encantado pelo canto da sereia. A sereia devorava ele, né? Como acontece no filme do Piratas do Caribe. Foi inspirado nisso, não é verdade? Spoiler, tá, gente? As sereias não existem. Pelo menos até onde a gente sabe. Essa é só uma ficção, mitologia, antiga, não moderna. Então, qual foi a ideia do cara? Ele queria ouvir o canto da sereia, mas ao mesmo tempo ele
com certeza sabia que não ia ter o autocontrole de se segurar no navio, ele ia acabar pulando como os outros. Então ele pediu para todos os marinheiros do navio amarrarem ele no mastro. Todos os marinheiros estavam com o ouvido tampado para não escutar o canto, e ele ia acabar escutando o canto, mas o fato dele estar amarrado, ele não ia ceder à vontade de acabar pulando na água, né? Então tem muita essa questão do hábito. E no que acontece nessa história, o capitão ele acaba ficando louco, querendo se soltar de tudo quanto é jeito, mas ele já tinha passado a instrução para os marinheiros que não era para soltar ele de jeito nenhum, que ele ia acabar estando enfeitiçado pelo canto da sereia, né? Então, esses hábitos ruins, eles funcionam da mesma forma. Desde você estar estressado e acabar comendo algum lanche, alguma coisa na rua, né? Então você vai gerando. Toda vez que você está estressado, você acaba indo buscar aquele alívio numa comida, por exemplo. E aí você pode alargar isso para uma série de questões, tanto com entorpecentes e tal. E uma outra questão que ele cita muito do livro também é a mudança de ambiente. Diz que na guerra do Vietnã, se eu não me engano, era acho que 20% dos soldados americanos acabaram sendo expostos à heroína e acabaram se viciando. E o governo até criou um departamento na época para falar sobre essa questão, que para poder tratar esses caras quando eles voltassem para os Estados Unidos e tal. Só que o que eles notaram é que no momento que eles saíam do Vietnã e voltavam para os Estados Unidos, eles praticamente abandonavam o vício da heroína, né? Pelo menos a grande maioria. Poucos eram, se não me engano, 3% desses caras que tinham sido expostos, que estavam viciados, eles voltavam a usar heroína em um ano, e acho que 12% em 3 anos, né? Se você pegar 12 com 3, são 15% de todo mundo, sem tratamento nenhum, eles simplesmente pararam de usar a maioria pelo fato de estar num ambiente diferente, né? Então ele cita que muitos hábitos, às vezes, eles estão ligados a ambiente, né? Então, por exemplo, o cara tava lá no Vietnã, um ambiente super estimulado, muito estresse, do lado de outros caras, então acabava gerando aquele vínculo, né? Tanto no ambiente, tanto no estresse, o perigo, e a heroína estava no meio disso tudo. Quando o cara é transportado para um ambiente diferente, onde ele, entre aspas, vai começar a retomar a vida dele como era antes, ele automaticamente perde aquele interesse pela heroína, a grande maioria das pessoas, né? Então tem essa questão também de mudança de ambiente. Se você vê que o ambiente não é legal, não tem hábitos bons, de repente, se você não consegue abandonar aqueles hábitos, se for possível, você trocar o ambiente pode ser uma boa alternativa, né? E ele fala também sobre empilhamento de hábitos. Você pode pegar um hábito bom que você tem e acabar empilhando outros, ou um hábito que você quer, que não é tão legal, mas você pode empilhar outros hábitos bons naquele. Por exemplo, ele coloca um exemplo assim, tipo, sei lá, eu vou sair para o almoço, mas antes de eu sair para o almoço, eu tenho que fazer 3 ligações para clientes. Enquanto eu não fizer essas 3 ligações, eu não saio para o almoço. Então ele acaba criando um hábito de um trabalho, de repente uma tarefa que ele não queria fazer com o horário do almoço. Então ele acaba gerando uma trava ali, entre aspas, para que você pudesse desenvolver aquele hábito. E aí serve para uma série de questões, por exemplo, hábitos ruins que a gente tem. Às vezes você vê uma notificação no celular, você desbloqueia o celular, quando você vê, você está na rede social, olhando sei lá o que. Nem você sabe dizer o que você está vendo lá, você só está passando a tela, né? Então ele cita muito essa questão do hábito. Um outro aspecto interessante que ele cita no livro também é que existe relatos, né, da pessoa falando que quando você tem muitos hábitos, muitas rotinas, você acaba perdendo a liberdade. Confesso que eu sou uma das pessoas que tem uma certa resistência em relação à rotina e hábito por conta disso. E no livro ele acaba desenvolvendo um pensamento diferente, que quando você tem hábitos e rotinas bem estabelecidos, você acaba tendo tempo para você ser livre, né? E é uma coisa que eu não tinha pensado. E inclusive eu me identifiquei numa questão do livro, onde ele fala o seguinte: ele fala que na casa anterior dele, o escritório e a sala dele era tudo uma coisa só. Então ele trabalhava e era na sala onde ele tinha o lazer dele. Consequentemente, ele não tinha um horário de trabalho, porque o ambiente dele de trabalho era a própria sala aonde ele tinha o lazer. Então ele emendava no trabalho e ia embora. E é uma coisa que acontece comigo e minha parceira numa loja que a gente tem. A gente não para nunca. Eu acordo às vezes 3 horas da manhã, eu vou para a sala, em vez de eu, sei lá, estudar, fazer um outro projeto, quando eu tô trabalhando 3:30 da manhã, né?
E aí ele falou que isso acabou melhorando também depois que ele, numa outra casa, tinha os ambientes definidos, né? Então aqui é meu escritório de trabalho. Eu vou trabalhar ali. Enquanto eu tô ali, eu tô trabalhando. E aí, depois que eu saio dali, eu não tô mais trabalhando. Cara, é fato, fato. Eu não tenho horário para trabalhar, minha parceira também não, porque é tudo muito misturado na casa onde a gente vive hoje, né? E, cara, eu refletindo nesse livro, parece um monte de coisa absurda, um monte de coisa. Tipo, cara, como assim eu não tenho horário para trabalhar? Mas na verdade vocês têm que entender, né? Eu tenho que entender também que a gente é um monte de macaco, com pouquíssima diferença do que aquele macaco que vive na selva. Então, muita coisa assim, que a gente se julga um ser tão especial, tão esperto, mas na verdade a gente só é um tipo de macaco diferente. Então, eu acho que é um livro que vale a leitura, ele tem uma pegada meio autoajuda, mas se você parar para refletir com carinho no que ele coloca ali naquele livro, eu acho que de repente pode ser útil sim para mudar alguns hábitos aí. Gostou do vídeo? Deixa o like aí. Ninguém vai assistir, mas tudo bem. Depois que eu estiver viajando por aí e ler outro livro, eu volto para conversar mais um pouquinho. Abraço!